Então, nessa ação penal 508.38.38, 59, depoimento de Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor, em princípio, tem o direito ao silêncio. Se o senhor usasse esse direito, isso não traria nenhum prejuízo. Mas como o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, isso significa que o senhor renuncia a esse direito e o senhor depõe praticamente como se fosse uma testemunha, o que significa que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, além das consequências em relação ao próprio acordo, o senhor pode responder criminalmente se o senhor imputar falsamente crime a alguém. Perfeitamente. O senhor pretende manter o acordo, então? Sim. Então, fica advertido o senhor que não tem o direito ao silêncio, então, como um acusado normal, certo? Não. Senhor Júlio, eu tenho algumas questões aqui sobre esse processo que é bem específico, sobre esses aluguéis de sonda da Petrobras, mas antes eu queria fazer algumas perguntas mais genéricas para o senhor a respeito da Petrobras. O senhor já teve, inclusive, em outros processos, e o senhor mencionou em mais de uma oportunidade que havia uma regra do jogo de pagamento de propinas na Petrobras. É isso? Sim. Essa regra do jogo de pagamento de propinas, isso funcionava em todo o contrato? Na área de abastecimento e na área de serviço, sim, em todo o contrato. O senhor intermediou propina para diretores da área de abastecimento e da área de serviço? Eu paguei propina naqueles contratos onde eu representava empresas e, no sentido de atender a regra do jogo, eu paguei propina tanto na área de abastecimento como na área de serviço. Esses contratos não são objeto desse processo aqui específico, mas quantos aproximadamente contratos que o senhor fez esse tipo de pagamento? Aproximadamente 6 contratos. E essa propina era calculada de alguma forma específica em cima? Sim, ela tinha como uma base de referência 1%, mas como eu já declarei outras vezes, isso era flexível e muitas vezes negociada, no meu caso, sempre para baixo. 1% para abastecimento e 1% para serviços, ou 1% para os dois? Não, 1% para abastecimento e 1% para serviço. O senhor era intermediador ou o senhor, a sua posição exata nessa relação? Eu era um representante das empresas frente à Petrobras. Nessa condição que o senhor fazia o pagamento também da propina? Sim, perfeitamente. O senhor conheceu o senhor Alberto Youssef? Sim, conheci. O senhor Alberto Youssef, ele também realizava esses pagamentos de propina? Bom, no meu caso específico, Excelência, o senhor Alberto Youssef era usado por mim como uma espécie de doleiro, uma pessoa que permitia que eu fizesse pagamentos no exterior e muitas vezes eu fazia pagamentos para ele no exterior e ele disponibilizava reais aqui no Brasil. O senhor utilizou ele nessas transações relativas a propinas? Sim, utilizei. O senhor lembra que contratos específicos que o senhor utilizou ele? Excelência, utilizei em quase todos os contratos, dentro dessa modalidade que expliquei, que era, no caso do abastecimento, por exemplo, da diretoria de abastecimento, eu fazia os pagamentos a ele, sempre com pagamentos no exterior, e ele fazia os pagamentos ao diretor Paulo Roberto, ou antigamente ao deputado Janene. O senhor fez pagamentos também ao diretor Renato Duque? Sim, fiz pagamentos ao doutor Renato Duque. Nesse caso, tendo o senhor Alberto Youssef simplesmente como meu auxílio, como meu apoio para ele, não tendo o senhor Alberto Youssef, pelo menos que eu tenha conhecimento, nos meus casos, nenhum contato com o senhor Renato Duque para proceder esses pagamentos. Indo para o objeto específico desse processo aqui, que diz respeito a esse fornecimento de sondas
pela Samsung à Petrobras. Sim. O senhor pode me narrar a história? Pois não. Sua participação? Pois não. Eu fui procurado inicialmente pela Mitsui, que é uma empresa de grande porte e principal acionista da Toei Engenharia, que é a empresa com quem eu, desde 1998, mantive contato no sentido de implementar os seus contratos junto à Petrobras. A Mitsui, então, me procura e, praticamente ao mesmo tempo, também a Samsung me procura, com objetivos diferentes. A Mitsui tinha o objetivo de propor à Petrobras uma sociedade para a compra de uma sonda de perfuração para águas profundas. E ela, então, visava a ter uma sociedade com a Petrobras, no sentido de adquirir essa sonda, junto com a Petrobras, e afretar para a própria Petrobras por um prazo, se não me engano, que eram de 15 anos. A Samsung tinha o interesse de fazer essa sonda de perfuração, vender a esse consórcio, que era então Mitsui e Petrobras, e receber, evidentemente, por essa fabricação. O meu papel nesse caso, Excelência, eu fui representante da Samsung. O meu contrato de representação foi com a Samsung. Foram 2 sondas? Foram, primeiro, uma sonda, e 3 meses ou 4 meses depois iniciamos a negociação para a segunda sonda. Uma se consumando tendo o contrato assinado em 2006 e a segunda em 2007. Bom, se o senhor me permitir, doutor, eu gostaria de esclarecer esse ponto, talvez um pouco melhor, porque a mídia constantemente faz uma confusão, dizendo que a Mitsui havia pago propina. Eu quero, então, reiterar que a posição da Mitsui era uma posição de sócia da Petrobras na aquisição da sonda que era fabricada pela Samsung. E eu e minha empresa, Piemonte, éramos representantes da Samsung nessa operação. Portanto, todo o valor que eu recebi do meu contrato, eu recebi da Samsung. Tá. E houve acerto de propinas nesses 2 contratos? Doutor, esse é um outro aspecto que eu tenho dificuldade de dizer ao senhor se houve propina ou não houve propina. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: quando essa oportunidade apareceu, eu procurei pelo senhor Fernando Soares, que era uma pessoa que eu conhecia naquele momento, por volta de 2005, eu conhecia vagamente o senhor Fernando Soares, porém, já era uma pessoa conhecida na Petrobras e principalmente pelo seu bom relacionamento na área internacional. Então, eu procurei pelo Fernando, expliquei para ele a oportunidade que estava aparecendo, disse para ele que tinha rapidez, precisava rapidez no retorno das informações, que basicamente eram saber se realmente a Petrobras precisava de uma sonda para águas profundas, e segundo, basicamente, a Mitsui queria ser sócia do empreendimento e a Samsung era uma candidata a fabricar essas sondas. Então, o Fernando aceitou essa parceria, promoveu me voltou depois de 72 horas, dizendo: Júlio, há interesse da Petrobras, não há nenhum problema da Mitsui ser sócia da Petrobras, porém, a Petrobras não quer financiamento, nesse caso. Ela entra com equity, 50% dela, e a Mitsui entra com 50% do equity. A princípio não tem problema, vamos em frente, né?
E também me confirmou que a Petrobras realmente necessitava de uma sonda, basicamente para a área da África. Uhum. Bom, baseado nisso, informei tanto a Mitsui como a Samsung, e dali, então, pedi ao Fernando que marcasse uma reunião com o diretor Nestor, onde eu traria um representante da Samsung e traria um representante da Mitsui. Essa reunião ocorreu aproximadamente após 15 dias dessa confirmação de interesse. Isso no mesmo ano da contratação da primeira sonda? Basicamente, sim. Isso foi em 2006? 2006, acredito que sim, o final de 2005, Excelência. Não? Quem que estava presente nessa reunião? Estava presente o Dr. Nestor Severo, diretor da área internacional, estava o Dr. Luiz Carlos Moreira, gerente executivo da área internacional, estava o Sr. Harris Lee, vice-presidente de sondas para América do Sul, Norte e Latina, da Samsung, e estava o Sr. Ishiro Inagaki, que era diretor de área da Mitsui. E eu, como representante da Samsung nessa operação. O senhor Fernando Soares não estava presente? Não estava presente, não participou de nenhuma das reuniões. O Fernando Soares trabalhava como meu apoio. Uhum. Tá. E aí foi fechada a contratação? E daí foi montado, nessa reunião, definiu-se então, a Petrobras confirmou o interesse tanto da sociedade com a Mitsui, como quanto nada tinha a se opor que o fabricante fosse a Samsung, até pela grande reputação internacional que ela tinha, como construtora de equipamentos, tankers e navios sondas. E dali, então, a Petrobras definiu que seria montado um grupo de trabalho em paralelo, um para analisar as questões societárias entre Petrobras e Mitsui. Em outro grupo de trabalho, queria analisar, então, as especificações técnicas e a negociação comercial. Bom, então, isso continuou, esses grupos de trabalho continuaram. Então foi finalizada a parceria, os termos de sociedade entre Mitsui e Petrobras, como também foi finalizado, como caminhava para finalizar, a negociação técnica comercial entre Samsung e o consórcio Mitsui e Petrobras. Certo. Bom, e aí, o que aconteceu? Bom, naturalmente, também não é uma coisa nada anormal. Eu não havia ainda acertado com o Fernando Soares os termos de remuneração entre a minha empresa e ele. Então, ele me procurou e disse: Júlio, estamos caminhando para a finalização, precisamos acertar a base de remuneração entre as nossas empresas. Eu disse: perfeitamente. Ele me disse um número, no momento, de 15 milhões de dólares. Eu fiquei um pouco, no momento, impressionado, ou vamos dizer, achando que o número era um pouco alto, porque, informalmente, esse era um número que a Samsung estava sinalizando para mim como uma remuneração total. Então, tentei argumentar, mas, Fernando Júlio, tenta viabilizar do seu lado, porque eu preciso viabilizar esse número. Muito bom. Voltei a Samsung e disse... Tá, mas por que ele precisava viabilizar esse número? Qual que foi a explicação? O valor é excessivo, não, é um valor alto, né? É um valor alto. Também o valor da encomenda era um valor alto, era um valor perto de 600 milhões de dólares. Né? Doutor, esse é, vamos dizer, a parte cinza da operação, que eu não posso lhe dizer com precisão o que houve. Havia, efetivamente, uma posição de força do Fernando Soares junto à área internacional. Essa posição de força
ela pode ser devido a um problema de relacionamento de amizade, pode ser devido a uma performance profissional, como pode ser também devido a um relacionamento de propina. Porém, eu não sou testemunha ou não posso comprovar que houve, eu paguei ao Fernando como uma remuneração profissional à empresa dele, uma vez que eu, tendo sucesso na operação, ganhava e ficava com um percentual também desse ganho. A empresa dele prestou algum serviço técnico? Não. Ele prestou algum serviço técnico? Não, mas, Excelência, se o senhor me permitir, o serviço técnico na área de representação comercial, ele não é importante ou não é determinante. Na representação comercial, o importante é quem está representando entender o seu objetivo, né, e ter, evidentemente, ideia do negócio. Não é necessário você ser um especialista técnico naquilo que você está fazendo. Quando ele falou desses 15 milhões, ele não fez referência à diretoria internacional, que esse valor era necessário para concluir as negociações com a diretoria? Não só nesse caso, como na sequência, nunca se referiu à área internacional. O senhor mencionou, pelo menos no seu depoimento aqui que eu tenho à minha frente, que Fernando Soares disse que precisaria ser paga a quantia de 15 milhões de dólares para que ele, aí foi colocado aqui entre aspas, pudesse concluir a negociação em bom êxito junto à diretoria internacional. Não foi isso que ele falou para o senhor? Não, ele não falou junto à diretoria. Se está escrito isso aí, não é exatamente isso. Ele me disse o seguinte: Júlio, eu preciso, a minha remuneração é 15 milhões de dólares e com esses 15 milhões de dólares eu garanto a você que nós vamos obter sucesso. Depois ele consta aqui que o senhor teria declarado o seguinte naquele depoimento, que isso revelava que Fernando Soares mantinha um compromisso de confiança com o diretor internacional Nestor Cerveró. Com certeza. O senhor declarou isso? Com certeza. E o que o senhor quis dizer com esse compromisso de confiança? Quer dizer, é muito importante nesses assuntos a confiança do interlocutor. Isso é uma das premissas do representante, que ele seja uma pessoa confiável. Sim, mas aí o senhor está falando no contexto dos 15 milhões de dólares, daí o senhor fala em seguida do compromisso de confiança. As coisas não estão relacionadas, não? Excelência, talvez elas caminhem em paralelo, né? Talvez caminhem em paralelo. Houve uma negociação quanto à remuneração de valor. Uhum. Né? E diria o senhor que quanto à efetivação do negócio, foi muito importante o relacionamento do Fernando com o Nestor. Eu acho que nas minhas declarações eu digo isso, que encontrei nessas reuniões sempre um clima muito favorável, um clima muito de proatividade no sentido de fechamento do negócio. Mas naquela reunião com o pessoal da Samsung e Kamitsui e com o diretor Cerveró, o Fernando Soares não estava presente? Não, ele não teve nenhuma reunião junto com oficial junto com a Petrobras. Se ele era a pessoa que propiciou o fechamento desse negócio, ele não deveria estar presente? Acho que não, porque o representante oficial da Samsung era eu. E o Fernando era o meu contratado para me apoiar nessa operação. Consta ali que o senhor, suas palavras lá no depoimento, que o declarante questionou o valor exigido, afirmando que receberia 20 milhões de comissão. E por isso o fato de ter que pagar 15 milhões era muito. Aí consta lá que o senhor declarou que Fernando disse então: Júlio, cuida da sua parte que eu cuido da minha. Eu cuido da área internacional. Exato. Que foi o que eu havia dito ao senhor. Júlio, eu preciso que com 15 milhões de dólares, eu garanto a você que vamos ter sucesso na operação. E ele não falou que esse dinheiro, em nenhum momento, que esse dinheiro ia em propina para alguém da Petrobras? Não, não me falou. E aí o senhor fechou o contrato desse comissionamento com a Samsung? Sim.
Quanto foi? Foram 20 milhões de dólares para a minha empresa Piemonte. Eu vou lhe mostrar aqui um documento que está no processo, que é no evento 1, anexo 5. Deixa eu dar uma olhadinha e confirmar se é esse documento. Sim, esse é o contrato de comissão entre Samsung e a minha empresa Piemonte. O senhor recebeu esses valores aí de 20 milhões de dólares? Eu só não recebi a última parcela em virtude de na minha opinião, de uma interpretação errada da Samsung quanto aos termos do nosso contrato, tanto que eu cheguei a ingressar com um processo na Corte Arbitral de Londres, porém não pude dar sequência, apesar de acordo com os nossos advogados de Londres, nossas chances de serem muito grandes, no momento que eu optei por ser colaborador da Justiça, e aí, nesse momento, essa operação ficou sob suspeição de ter havido propina. Então, aconselhado pelos meus advogados em Londres, eles me recomendaram que eu desistisse da ação em virtude desse fato ter vindo a público. As circunstâncias da segunda contratação, o senhor pode me relatar? Pois não. Aproximadamente 3 meses após o fechamento da primeira sonda, o Fernando Soares me procura, me informando que a Petrobras, através da sua diretoria internacional, necessitaria de uma outra sonda com as mesmas características técnicas para possivelmente operar no Golfo do México, considerando que a Petrobras tinha ali áreas já encontradas com possibilidade de descoberta de petróleo. E me perguntou se, a princípio, eu poderia consultar a Samsung sobre duas questões que eram importantes para a área internacional. Uma, que era quanto ao prazo de entrega, porque havia uma urgência na entrega do equipamento, e a outra, que o preço fosse muito similar àquele que foi fechado, aquele que foi contratado na primeira sonda. Falei com a Samsung, ela me confirmou o interesse em primeiro lugar. Segundo, me disse que, como a partir daquele momento iriam começar as negociações, e isso leva algum tempo, o mercado naquele momento, excelência de sondas, estava extremamente aquecido. A Samsung pediu à Petrobras que pagasse, se não me engano, 10 milhões de dólares como uma reserva de slot para a entrega da operação. A Petrobras concordou, pagou esse slot, e daí começou, então, a negociação para a segunda sonda, que chegou-se também a um bom termo, e foi assinado, então, esse contrato em 2007. Houve reuniões também na Petrobras? Sim, houve reuniões na Petrobras. O senhor participou das reuniões? Sim, participei. O senhor participou de alguma reunião com o senhor Nestor Severo? Sim, participei. As pessoas outras que o senhor mencionou, o senhor Lee e o representante também da Mitsui, Ishiro Inagaki. Participaram dessas reuniões? Sim, acredito que sim. Acho que na primeira, com certeza, sim. A segunda, como já era uma consequência, acredito que o senhor Lee, com certeza. O senhor Inagaki não tenho certeza absoluta que participou. E o senhor Fernando Soares participou de alguma reunião? Não participou. E houve comissionamento nesse caso também? Houve comissionamento. Nesse caso, já quando o Fernando me procurou, dizendo que havia essa possibilidade, ele já me antecipou que, considerando que era uma sonda exatamente igual àquela primeira, e como a Samsung
inegavelmente teria vantagens em construir 2 sondas, ao mesmo tempo tendo ganho de escala na sua fabricação e também na compra de equipamentos, ele queria que essa comissão fosse aumentada para 25 milhões de dólares. E pronto, disse que não haveria possibilidade. Ele me pediu para conversar com a Samsung, eu conversei com a Samsung. Nunca, nas minhas conversas com a Samsung, nunca foi citada a figura de Fernando Soares. Eu sempre citei que Piemonte, precisaria de um valor X para obter o sucesso do contrato. E, finalmente, eu e o Fernando chegamos a um acordo que esse valor fosse de 20 milhões de dólares, ficando, então, a primeira e a segunda sonda, Fernando merecedor de 35 milhões de dólares. Tem nesse processo aqui também o contrato relativo a essa segundo comissionamento. Vou lhe mostrar aqui, evento 1, anexo 9. Deixa eu confirmar se é esse documento. Perfeitamente. O comissionamento foi feito em 33 milhões, isso? 53 milhões 53. O total das duas. E o pessoal da Samsung concordou em pagar esse montante? Não era um montante, vamos dizer assim, meio fora do padrão? Não, o montante está absolutamente dentro do padrão. Inclusive foi objeto de um parecer que apresentamos à Corte de Londres, constatando que o valor, quer dizer, estamos falando num pacote de excelência de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. De 53 milhões, 35 então seriam para o senhor Fernando Soares? Seriam para o senhor Fernando Soares. E foi feito algum contrato entre o senhor e o senhor Fernando Soares a respeito?